Olá, queridos e queridas, bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo Direto, seu podcast da liderança. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu tempo, que eu sempre digo, é seu bem mais precioso e seu bem mais escasso. Eu prometo, como sempre, entregar do melhor conteúdo, do melhor bate-papo que tiver para que eu faça o seu tempo mais valioso. Tá legal? Hoje, num formato diferente, estamos aqui numa outra parte do estúdio, que eu quero fazer algo diferente para entregar para você. Um momento mais clean, um momento sem convidados, um momento solo para que eu consiga passar, a pedido de muitos amigos e pessoas que mandam mensagem para mim, para a gente fazer algo solo e passando ferramentas de como eu aplico na minha liderança diária as ferramentas para que faça a gestão das pessoas e a gente tenha uns resultados melhores. Então, um momento novo aqui do podcast, espero que goste, depois comenta aqui embaixo se você está gostando disso. Se você ainda não me conhece e não me acompanha, eu sou Jorge Pereira, sou especialista em liderança produtiva. Eu estou no Instagram como Jorge_Pereira, Jorge com 2Gs. Ali no Instagram eu coloco bastante informação sobre livros, dica de ferramentas, você vai ver que ela tem muito disso aqui, esse conteúdo que tem lá no Instagram. Estamos no TikTok também como podcast, _papo direto. A comunidade está crescendo no TikTok, lá eu coloco cortes do podcast, informações sobre o podcast, quais são os convidados. E ali a interação está ficando legal, porque o pessoal está comentando, bacana pra caramba. Então, se você ainda não me conhece, segue lá nessas redes sociais. Se você ainda não viu o podcast, volta lá nos outros podcasts, tem bastante convidados, show de bola, com várias informações, pessoas de alto nível, pessoas de conteúdo passando para vocês, para que essa gestão da liderança, essa vivência na liderança seja muito mais fácil para nós, certo? Então bora lá para o bate-papo de hoje, para a nossa aula aqui, um pouco meio aula do que a gente programou nos bate-papos, né? Hoje eu quero falar sobre vocês, sobre 4 pontos importantes que a gente usa na liderança focada para o crescimento. Se fosse você, eu pegava papel e caneta, porque assim, ó, eu preparei vários conteúdos para você. Ó. Eu sou do cara que pego o rabisco, coloco aqui no papel para conseguir sintetizar numa linha de raciocínio e consiga passar para você um conteúdo legal. Então pega papel, pega a caneta aí, pega que vai ter muita informação para a gente estar anotando, beleza? Então 4 pontos importantes na liderança focada no crescimento. Primeiro ponto, a gente vai falar... mas antes de a gente começar, vamos fazer um acordo entre nós aqui. Vou ser bem sincero entre alguns pontos. Posso? Espero que você esteja falando que sim, porque eu vou colocar toda a minha sinceridade, ser bem claro para quê? Para que você cresça e pare de trabalhar para a gente baguar. Essa é a ideia. Chega de trabalhar para a gente baguar, e o melhor jeito de você parar de trabalhar para a gente baguar é parar de ser baguar. É essa a ideia. Então, posso fazer esse acordo com você? De passar conteúdo sem filtro e bate pronto para que você cresça e saia dessa estagnação que você está hoje? Esse é o primeiro acordo que eu quero ter com você. Estamos combinados? Então, beleza, vamos para frente que agora é informação. Primeiro ponto desses 4 pontos. Análise dos paradigmas. Analise seus paradigmas. O que são paradigmas? Vamos deixar já quebrar aqui o que é construção de paradigma. É a nossa forma de como a gente vê as coisas, a nossa forma de como a gente vê qualquer assunto. Eu consigo colocar que são as lentes. Normalmente quando a pessoa pergunta, pai, tá bom, me explica melhor o que é paradigma. São as lentes ou os filtros que a gente pega, a gente analisa daquele assunto, a gente define sobre as nossas percepções sobre qualquer conteúdo ou sobre qualquer pessoa ou sobre qualquer assunto. Tá? Pera aí que eu te explico, vamos lá. Eu coloco que os paradigmas existem em 3 instâncias. Primeiro, o paradigma do eu. Como eu me julgo, como eu me classifico e como eu me comporto. Eu peguei aqui um exemplo que aconteceu comigo essa semana com o meu filho. Eu tenho um pequeno filho, um mais novo, o Miguel. Nós temos uma gatinha, a gatinha chama Duda. E ele se auto-intitulou pai da Duda. Então, beleza. Estava esses dias preparando até esse conteúdo para o podcast, e ele chega para mim e fala, pai, você pode ser o pai da Duda? Eu falei, posso, mas por qual motivo? Ele, eu não sou bom. Eu falei, peraí. Ele falou, você é bom. Eu falei, não sou bom. Eu não faço as coisas bem. Eu falei, criança de 7 anos falando isso, eu falei, peraí, vem cá, vamos conversar sobre isso. Ele já começou a criar um paradigma sobre o eu. E ele colocou que o paradigma não é bom. Eu falei, peraí, vamos quebrar. Já viu falar a frase
quebra de paradigmas. Eu falei, cara, deixa eu ajudá-lo a quebrar esse paradigma. Pois bem, falei, peraí, deixem que as pessoas te julguem. Deixe que as pessoas tenham um paradigma de você. Você tem que saber que você é bom. Você vai ter problemas, você não está sabendo lidar com a situação que o Claudio agora? Tudo bem. Mas você não julgue você. Você quebre esse paradigma agora. Miguel, entenda o seguinte, você é bom. O problema que você está passando, o que você precisa da minha ajuda? Aí ele explicou que ele precisava. Eu falei, tudo bem, quem é o pai da Duda? O Miguel. Ele falou, então tá bom. Consegui quebrar esse paradigma. Então esse paradigma do eu é criado nas nossas vivências e nas nossas experiências que a gente tem. Então a gente tem que, de alguma forma, começar a quebrar os paradigmas para que ela vai interferir em muita coisa lá na frente. Nos próximos pontos você vai entender sobre isso. Então, essa quebra de paradigmas se faz necessário, porque senão você sempre vai viver conforme os paradigmas antigos. E sempre aquele negócio, síndrome de Gabriela, você não consegue mudar os paradigmas. Vivi assim, e eu nasci assim, vivi assim e vou morrer assim. Isso é um problema sério, isso é um paradigma que você próprio precisa quebrar. Depois eu tenho problema com o paradigma do eu. Esse foi do eu. Agora eu tenho o paradigma com o outro, ok? O que é o paradigma do outro? Miguel novamente. Mas eu aprendo. Você é pai, você é mãe, você sabe muito bem que a gente aprende muito com os filhos, né? O que eu falo sobre o paradigma do outro? O Miguel tem muito costume de pegar, eu uso óculos para perto, minha esposa usa óculos também. Ele tem muito costume de pegar nossos óculos e colocar e falar, nossa, eu estou enxergando diferente agora, eu estou enxergando de outro jeito. Ou ele começa a mostrar que, nossa, está distorcida, nossa, estou enxergando bem. Ele coloca uma imaginação e ele vai colocando que está enxergando certas coisas. Ah, eu estou enxergando um mundo diferente agora. E é bem isso. Quando você começa a ter esse paradigma do outro, você começa a ver a lente, ver as coisas com os olhos dos outros. Outro dia até vi um podcast falando sobre isso, falando que é difícil você se colocar no lugar do outro. Você não consegue se colocar no lugar do outro, mas você consegue enxergar o mundo, entender como as pessoas estão enxergando aquele mundo pela lente deles. Quando você começa a entender a vida com os olhos dos outros, você começa a quebrar um paradigma do outro. Que você consegue entender por que ele toma certas atitudes e que você é gestor de equipe, você começa a entender como ele está, por que ele faz aquela situação e começa a trabalhar para que isso seja mais fácil de ser trabalhado, de trazer ele para aquela vivência, para aquela rotina, para aquela cultura da empresa, para que você consiga tirar dele o melhor resultado. Então essa é a parte do paradigma do outro, ok? Então já falamos sobre o paradigma do eu. Agora a gente falou sobre o paradigma do outro e também tem a paradigma do mundo. O que seria paradigma do mundo? É como você vê toda a situação mundial. É aquele negócio, tipo, nossa, o mundo não tem mais jeito. Ou, nossa, o mundo não tem conserto. Nossa, ó, a cidade que eu moro, nossa, ela não é um local bom para se morar. Pera aí, começa a analisar da onde está vindo esses paradigmas. Porque muitas coisas, realmente, a gente vê que tem algumas coisas, algumas cidades são difíceis, algumas cidades são melhores, alguns países são referências, tudo bem, mas como que você começa a olhar essa visão do mundo e começa a mudar essa visão, porque a mudança do mundo também passa por você. Então, 3 pontos sobre paradigmas. Paradigma do eu, o paradigma do outro e o paradigma do mundo, ok? Por que a gente fala de paradigma? Porque logo no começo eu falei que o paradigma, eles são as lentes que mudam as nossas percepções das coisas. Segundo ponto, então, são as percepções. O que são as percepções? As percepções, ela fala mais da gente do que a própria percepção daquilo que a gente está analisando. Deixa eu te explicar. Você já viu falar que tem uma frase que eu ouvi muito tempo atrás e acabei ficando na cabeça, e toda vez que eu penso em percepção, eu lembro dela. Toda vez que eu vejo Pedro falando de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Porque normalmente a pessoa, quando fala de outra, ou quando ela fala daquela situação, ela sempre vai pegar as percepções dela e vai analisar aquela situação.
Tá vendo como as paradigmas que ela molda a sua percepção? O paradigma do eu, o paradigma do outro, o paradigma do mundo, ela vai moldar essa percepção da situação e você vai começar a julgar aquela percepção sobre aquela situação, sobre aquela pessoa, ou sobre é, como que eu posso falar? Situação, pessoa, ocasião. Ela começa a julgar conforme a sua percepção sobre aquela situação. Então você tem que falar, opa, deixa eu analisar, deixa eu sair fora, deixa eu tentar sair fora da situação e começar a analisar o que que eu tô, qual que é a minha percepção real sobre isso aí. Tudo que acontece ao nosso redor, ela é julgado pelas experiências que a gente teve. Então, na minha percepção, o meu paradigma é julgado. Lembra do negócio do Miguel com a Duda? Ele passou por um momento, porque se não tivesse essa quebra, ele ia achar que ele realmente não era bom e que isso ia se encaminhando toda vez que fosse agir em outra situação, a percepção dele é que ele não era bom. Então, o paradigma ia deixar tão enraizado nele que ele não ia acabar realmente acreditando que ele não era bom. E quantas vezes a gente passa por um momento que fala, putz, não vou conseguir isso aqui porque eu não sou bom? Que em algum momento você que julga que você não é bom. Em algum momento aconteceu certa situação que você determinou que aquilo realmente você não era bom e acabou que você leva isso para uma vida toda. Quer ver um exemplo? Eu uso um exemplo dos metros. Se você, imagina não, você aprendeu que o seu metro tem 100 centímetros, ok? Beleza. Por algum motivo, alguma outra pessoa veio ensinar para ele que o mesmo metro tem 85 centímetros. Coloco você e fazer uma negociação de um terreno com essa pessoa. Você acredita que vai dar jogo entre essa negociação entre vocês dois? Tanto que o metro dele tem 85 centímetros, o teu tem 1 metro. Imagina o terreno que ele vai te vender, vai ser muito menor. Correto? Então, beleza. Pois é. Seria justo você avaliar essa pessoa, analisar essa pessoa, ter uma percepção dessa pessoa sem saber a história que ela viveu? Alguém ensinou para ela que 85 centímetros era 1 metro. E você tem 100 centímetros como 1 metro. Então, tá vendo? Seria justo alguém julgar essa pessoa porque ensinaram ela errada? Você tem que entender o porquê ensinaram ela errada e falar, desculpa, eu não vou fazer negócio com você porque tem uma distorção da sua percepção de metro. E ela fala assim, não, você que tem daí vão ter que ter uma jogada, fazer uma gestão, agora você trazendo para o mundo real, tirando esse exemplo fictício do negócio. Você tem uma equipe, você tem uma gestão de equipe. Você tem aquela equipe, cada um tem a sua percepção sobre certa situação. Você vai ter que entender como que é a situação, como que é a percepção de cada um naquela situação, equilibrar, fazer uma gestão do negócio para que essa percepção, se distorcida, seja equalizada, para que você consiga levar essa equipe focada no que a organização quer e levar essa equipe ao sucesso e ter ótimos resultados. Deu para entender um pouco sobre a percepção? Se você tem um paradigma, vamos lá, volta para o paradigma, volta para a percepção. Eu tenho um paradigma falando que eu sou daquele jeito, que eu tenho aquela base, aquilo ali está enraizado, minha percepção muda totalmente. É fácil? Não, não é fácil. É impossível? Também não é impossível. O que vai precisar é de muito empenho e muita atenção em cima de paradigma e percepção, porque isso tá na gente, tá enraizado, é difícil, porque você vai ter que começar essa quebra de paradigma, é mudança de conceito. E para você ter mudança de conceito, você tem que mudar atitude e comportamento. Esse é o terceiro ponto. Então, ó, a gente falou sobre paradigmas, nós falamos sobre percepções, e nós agora estamos falando sobre atitudes e comportamentos. Só que aqui tem que ter muita atenção sobre atitudes e comportamentos. Por que eu falo isso? Atitudes e comportamentos está ligado com paradigmas e está ligado com suas percepções. Então, se sua base não é correta, as suas atitudes e seus comportamentos não serão corretos. Eu não estou falando que está errado no sentido de falar assim, nossa, então tudo que eu estou fazendo está errado. Não, às vezes os resultados não serão como você pensa, que uma coisa é como você quer, uma coisa como realmente acontecerão. Então, se você tem esses paradigmas e as percepções distorcidas, as suas atitudes e comportamentos serão distorcidos também. Então, por isso que tem que ter muita atenção sobre essas coisas. O que é atitude e comportamento? É a sua ação, a sua intenção entrando em ação em busca do seu objetivo. Entendeu? Então, eu falei que lado do metro, né? Só que toma muito cuidado com isso, por quê? Se você tem o paradigma, você tem essa percepção, você tem a sua atitude e comportamento. As suas ações, elas estão totalmente erradas e seus resultados vão ser totalmente diferentes.
Muito além do atitude e comportamento é entender de onde está vindo isso. Então, ó, fechamos todo esse globo, né? Tem um filme que está na Disney que ele chama Cozinhas da Emergência. Fica uma dica minha aqui para esse filme, porque ali ele mostra um cozinheiro que ele era muito, se eu não me engano, ele é espanhol, tá? Eu não vou lembrar se ele é espanhol ou se ele é português, que ele tinha uma referência grande e que ele, por causa dos paradigmas e das percepções que ele tinha de mundo, ele começou a se perder na parte no que ele era melhor, que era no seu chefe de cozinha. E teve um momento que ele pegou uma linha e mudou totalmente a percepção de mundo dele. Então isso é legal, é um filme legal de ser indicado aqui para que vocês comecem a entender como que a gente quebra paradigma, porque não é fácil, eu falei mais uma vez, não é fácil, não é impossível também, mas é possível que você comece a pequenas mudanças e comece a trocar isso e trazer ótimos resultados. Por que toda vez que eu falo aqui de resultados? Porque o resultado é consequência desses três, é consequência do paradigma, das percepções e das atitudes e comportamentos. Esse é o quarto ponto. O quarto ponto é resultado. Você é avaliado pelos seus resultados. Em todo lugar que você passa, desde a infância, você é consequência dos seus resultados. Se você vai bem na escola, parte dos seus resultados. Se você vai bem num relacionamento, parte dos seus resultados. Quais os resultados você está apresentando para aquele momento? Então, quando a gente fala em resultado, é a consequência de tudo isso daqui. Então, você começa a mudar na sua base. E você sabe os resultados que você está entregando hoje. Você sabe que às vezes pode ser melhor, às vezes pode ser um pouco diferente do que você entrega hoje. E esse pouco diferente que você entrega já vai fazer toda a diferença numa vida profissional, no seu relacionamento, na sua apresentação como pessoa e como profissional. Você sabe muito bem dos resultados que você está passando. Só que os resultados passam pelo paradigma, passam pela percepção, que está ligado com o paradigma, que está ligado com atitudes e comportamentos. Isso é um globo da parte dos resultados. Por isso que lá atrás eu falei com 4 pontos de uma liderança que vai apresentar resultados. E o resultado, o quarto ponto é os resultados. O resultado dos. Perdão, eu acabei dando uma enroscada que eu fui ler aqui. Qual o resultado? Normalmente, quando eu sento com alguém para conversar, ele pergunta, mas Jorge, está falando de qual resultado? Tem o seu resultado, tem o resultado da sua equipe, o resultado do outro, né? E o resultado da sua organização que você defende, a organização que você está defendendo naquele momento. Vamos classificar entre primeiro, segundo e terceiro? Primeiro, o seu resultado. O seu resultado que vai fazer com que os outros, se a equipe tenha resultados. Eu falo que cabeça de líder bagunçada, equipe bagunçada. Cabeça de líder confusa, a equipe está confusa. E a organização não vai ter uma sequência. Em primeiro, o seu resultado. Em primeiro também, o resultado do outro. Em primeiro, resultado da organização. Não tem como falar assim, quem que é o primeiro? Não tem. Se for para ser um primeiro, tem que ser você. Mas sempre você vai ter que equilibrar essa situação para que você consiga dar o seu resultado, o resultado do outro e o resultado da organização. É para isso que você foi contratado numa organização para dar resultado. Você foi contratado como líder para que a sua gestão na equipe dê resultado. E sua equipe dê resultado. Então não tem como. Mas você é sempre o exemplo. Então, o seu resultado é o que vai fazer a diferença em toda essa organização, em todo esse ciclo, em todo esse ecossistema chamado organização, gestão de equipes, gestão de pessoas e em você. Era um bate-papo falando sobre isso, a gente falou aqui sobre paradigmas. Então, é o primeiro bate-papo que eu sempre faço com o pessoal aqui da minha equipe, principalmente os líderes. Entenda sobre os seus paradigmas, como estão suas percepções, como estão suas atitudes e comportamentos baseadas nesses paradigmas, baseadas nesses comportamentos, que tudo isso vai gerar nos seus resultados. E quais são os resultados? Os seus resultados hoje. Faz essa pergunta para você. Como estão os meus resultados hoje? Eles estão agradáveis? Eles estão como eu achei que eu ia entregar? Seja muito bem sincero em relação a isso. Entenda muito bem quais são os resultados que você está entregando, se são esses os resultados que você quer entregar. Ah, não são?
Então, acho que é melhor você avaliar seus paradigmas, avaliar suas questões, para que você consiga entregar os resultados que você quer. Você pode muito mais do que você está entregando hoje. Isso eu tenho certeza. Não tenho dúvidas alguma. O que eu tenho certeza é o seguinte, você precisa se conhecer melhor, entender melhor sobre você, para que você consiga entregar resultados melhores. Comenta aqui se você gostou desse bate-papo, desse novo conceito aqui, essa nova gestão do podcast, esse novo bate-papo mais clean, mais focada numa educação. Não que os outros não sejam, mas que aqui é mais uma coisa mais didática, né? Comenta aqui se você gostou, a gente vai continuar com isso daqui, aí conforme for, manda sua sugestão também sobre como fazer melhor isso daqui, para que chegue a outras pessoas e a gente consiga atingir outras pessoas e fazer um mundo muito melhor. Beleza? Até o nosso próximo podcast, nossa próxima aula, a gente bate-papo assim sobre ferramentas e gestão de pessoas. Beleza? Até mais, pessoal. Grande abraço.